Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? A gente veio aqui hoje para a nossa segunda mini aula, tá? Hoje nós vamos iniciar, né, a discussão sobre as propriedades da matéria, tá? Hoje vamos ver o primeiro tipo, né, de propriedades da matéria, que são as propriedades gerais, ok? São aquelas propriedades comuns a todo tipo de matéria. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, né, e ajudem aí no estudo de vocês. Beleza? Vamos começar então. Eu iniciei aqui então, pessoal, já falando sobre as propriedades gerais da matéria, né? Conceituando o que seriam propriedades gerais, tá? Como o próprio nome sugere, geral, as propriedades gerais da matéria são propriedades que são comuns a todo e qualquer tipo de matéria, né? Independente da substância que compõe ela. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que independente da matéria ser uma madeira ou ser um aço, ela vai apresentar essas 7 propriedades aqui que nós chamamos de propriedades gerais, tá? Esse nome geral é exatamente por serem propriedades que são observadas em todo tipo de matéria, independente da espécie dela, ok? Basicamente, nós temos 7 tipos principais de propriedades gerais. Nós temos aqui a massa, a extensão, a divisibilidade, a compressibilidade, a elasticidade, a impenetrabilidade e a inércia. Hoje nós trataremos sobre cada uma dessas propriedades gerais aqui, beleza? Os nomes podem parecer complicados, mas vocês vão ver que é tudo muito simples. Então vamos lá. Primeira propriedade geral da matéria é a massa. Massa é um termo muito comum no nosso dia a dia, mas será que a gente sabe o que significa massa? Bom, massa nada mais é, pessoal, do que a quantidade de matéria de um corpo ou objeto, ou seja, a massa ela vai nos indicar o quanto de matéria que um corpo ou um objeto apresenta. Vamos ver aqui um exemplo? Olha só, imagine que eu tenho dois rapazes, né, dois homens aqui, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho. Aqui eles estão subindo na balança e exatamente o que está diferenciando os dois aqui é a massa corporal, né? A massa corporal nada mais é do que um indicativo da quantidade de matéria que nós temos no nosso corpo. Então, se vocês observarem bem, esse primeiro rapaz aqui, que é o mais gordinho, quer dizer que ele tem o quê? Uma massa maior do que a desse segundo rapaz aqui, que é o magrinho, tá? Então, a massa, ela indica para a gente a quantidade de matéria que vai haver num corpo ou num objeto. Então, aqui, o mais gordinho, ele é mais gordinho por quê? Porque ele tem uma maior massa, né? Nesse caso, uma maior massa corporal do que o magrinho. Então, a primeira propriedade geral é massa. Independente do tipo da matéria, se é uma madeira, se é o ar, se é o vidro, ela vai apresentar uma massa associada a ela, ok? Segunda propriedade geral é a extensão, tá? A extensão, a gente pode traduzir ao pé da letra como sendo volume também, tá? A extensão nada mais é do que o volume, ou seja, o espaço que um corpo ou um objeto ocupa, tá? A gente viu lá na primeira aula que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A massa a gente viu no slide anterior, né, que é a quantidade de matéria de um objeto ou de um corpo. E a extensão nada mais é do que o volume, do que o espaço que esse corpo ocupa, ok? Se vocês observarem aqui, ó, tem uma Coca-Cola, imagina que eu tenho uma Coca-Cola de 600 ml e uma Coca-Cola de 2 litros, tá? Ambas são o mesmo tipo de matéria, ambas são Coca-Colas, né? E ambas são garrafas. O que está diferenciando uma Coca-Cola da outra? É exatamente o volume, a extensão, ou seja, o espaço que cada uma está ocupando, né? Se a gente observar, obviamente, a Coca-Cola de 2 litros ela ocupa um maior volume no espaço do que a Coca-Cola de 600 ml, ok? Então, toda matéria, independente do tipo dela, ela vai apresentar uma extensão, ou seja, ela vai ocupar um lugar no espaço, beleza? Terceira propriedade, o nome é grandinho, mas vocês vão entender que é bem simplesinho, tá? Divisibilidade. Pessoal, divisibilidade se refere à propriedade que a matéria tem, né? A capacidade que ela tem de poder ser dividida em pedaços cada vez menores, contudo preservar suas características. Eu vou usar como exemplo aqui um tomate. Imagina que eu peguei um tomate inteiro, tá? Comecei a partir esse tomate em pedaços cada vez menores. Cada um desses pedacinhos aqui, ó, continua sendo tomate, né? Não é porque eu cortei o tomate que eu parti ele ao meio que ele deixou de ser tomate. Então, a divisibilidade, ela é essa capacidade que a matéria tem de poder ser cortada em porções cada vez menores, mas preservar a sua identidade.
ok? Então, a matéria ela é divisível, ela pode ser porcionada, ela pode ser partida, ela pode ser cortada em pedaços cada vez menores, tá certo? Então, essa é a nossa terceira propriedade geral. Nossa quarta propriedade geral, compressibilidade. É um nome grandão também, mas é bem tranquilo de se entender, ok? A compressibilidade nada mais é do que a capacidade que a matéria tem de ser comprimida, né? Ou seja, de reduzir o seu volume quando a ela é aplicada uma pressão. Imagine que eu tenho um botijão de gás. Não sei se vocês já observaram, apesar do que está ali dentro do botijão de gás, né? A gente chama de gás. Na verdade, o que está ali dentro é um líquido, né? Tanto que se a gente balançar o botijão de gás, a gente escuta, né? Como se fosse um líquido se movimentando lá dentro. A possibilidade da gente colocar esse gás lá dentro do botijão se deve à compressibilidade da matéria. Aquele gás ele pode ser o quê? Comprimido. Eu posso apertar as moléculas dele e eu vou aumentando uma pressão, aproximando as moléculas, fazendo com que ele passe para o estado líquido. Isso é a compressibilidade. A compressibilidade é quando a gente faz o quê? Aumenta a pressão sobre a matéria e a matéria, o que acontece com ela? Ela reduz o seu volume. Isso está ilustrado nesse exemplo aqui, ó. Se vocês quiserem fazer em casa, é bem simples esse experimento. Pegue uma seringa daquelas de injeção, uma seringa plástica, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o êmbolo, né? Ou seja, vão puxar o ar. Essa seringa ela vai se encher de ar, beleza? Ali dentro da seringa a gente vai ter as moléculas do ar no estado gasoso, então elas estão bem afastadas uma das outras. Agora o que vocês podem fazer? Vocês vão fechar, né, a entrada de ar da seringa, tá? E vão fechar o êmbolo. Vão forçar aqui, ó, o êmbolo para frente. O que vocês vão fazer? Aplicar uma pressão, tá? E vocês vão observar que quando vocês aplicam a pressão, vai ser um pouco difícil de fazer, né? Porque vai ter que aplicar uma certa força. Quando você aplica essa pressão, o volume que está dentro da seringa, ou seja, o volume de ar, ele é reduzido. Isso se deve à compressibilidade da matéria. Então, olha o volume antes e olha o volume depois, ok? Então, compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de ser comprimida. Ou seja, sob pressão, o volume dela é reduzido. Certinho? Outra propriedade geral, elasticidade, tá? A elasticidade é a propriedade que toda matéria tem de retornar à sua forma ou volume original após cessar da força de compressão. Isso acontece, por exemplo, com uma mola. Imagina que eu tenho uma mola grande, tá? Tá aqui entre os meus dedos. Imagina se eu faço essa força sobre ela, ou seja, se eu comprimo ela, ela vai ficar pequena. Só que quando eu soltar essa mola, ela vai voltar ao tamanho original dela, tá? Então, a elasticidade é essa propriedade que a matéria tem de voltar à sua forma original, ou volume original, quando a gente cessa a compressão, quando a gente cessa de esticá-la, ok? Bem tranquilo, então. A impenetrabilidade é um nome complicadinho, mas é muito fácil de entender também esse conceito. Ela se refere à impossibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. A gente já sabe disso. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é impossível, né? Se fosse possível dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo, esse carro não teria se chocado com esse poste, né? Se fosse possível tanto o carro quanto o poste ocuparem o mesmo lugar, não haveria acidente de automóvel, por exemplo, né? Então a gente já sabe disso. Então a impenetrabilidade, ela diz para a gente que dois corpos, ou seja, dois corpos, dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo, aqui para vocês. Imagine que eu tenho uma proveta é essa vidraria aqui de laboratório, cheia de água, tá? Ela está com um volume aqui, vamos supor que seja um volume de 50 ml, pessoal. Beleza, 50 ml. Se eu vier aqui dentro dessa proveta e acrescentar, por exemplo, uma pedra, tá? Vocês vão observar que o volume da proveta ele vai subir, tá? Ele vai subir por quê? Porque quando eu solto essa pedra ali, não é possível a pedra ocupar o mesmo lugar da água. Então, consequentemente, para aquela pedra ir lá para baixo, ela vai fazer o quê? Ela vai deslocar o volume da água para cima. Isso por conta da impenetrabilidade. Dois corpos jamais podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Ao mesmo tempo. Entendido? E a última propriedade geral da matéria é a inércia. A inércia é um termo que vocês vão ouvir falar muito lá na física, ok? Basicamente, a inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer em repouso, se ela estiver em repouso, e continuar em movimento, se ela estiver em movimento. Bom, o que significa isso? Imagine que eu tenho aqui uma maçã na minha mão,
tá? A maçã está aqui parada. Se eu não fizer nenhum movimento, por si só a maçã não vai entrar em movimento. Por quê? Porque ela está em repouso, então a tendência dela é continuar em repouso. Vamos entender melhor esse conceito de inércia? Imagine que eu tenho aqui duas situações. Estou no ônibus, tá? Acabei de entrar no ônibus, peguei ali, né, naquela parte de segurar do ônibus, o ônibus está em repouso, ok? Estou parada, né? O que acontece quando o ônibus entra bruscamente em movimento? Quando o motorista, por exemplo, dá uma acelerada forte. Eu vou com o meu corpo para trás. Por que que isso ocorre? Inércia. Se eu estava em repouso, a tendência é que meu corpo continuasse em repouso. Então, quando o motorista acelera muito forte, o meu corpo vai para trás porque a intenção do meu corpo era como se ele tivesse, né, que ele quisesse continuar em repouso. Então, por isso que eu vou para trás. Obviamente, depois eu entro em movimento, né, com o ônibus, tá? Imagine a situação ao contrário. Eu estou dentro de um ônibus em movimento. O ônibus está se movimentando, eu estou segurando, tá? Tô lá, eu estou em movimento. Imagine que o motorista tenha passado um obstáculo. Imagine um animal, um cachorro tenha passado na frente do ônibus e ele deu uma freada brusca, ele freou bruscamente. O que vai acontecer? Eu estava lá em movimento. Quando ele freia, o meu corpo vai para frente. Por que o meu corpo vai para frente? Porque eu estava em movimento. Mesmo o motorista freando o ônibus, a tendência é que o meu corpo permanecesse em movimento. Então, por isso eu vou, né? A gente é projetado para frente e não para trás, como o exemplo anterior, tá? Mais uma coisa aqui com relação à inércia, tá, pessoal? A inércia, ela é quanto maior for a massa de um corpo objeto. Ou seja, a inércia, ela é diretamente proporcional à massa de um corpo. O que significa isso? Bom, basicamente, se eu perguntar para vocês, quem eu consigo colocar mais facilmente em movimento? Uma formiga ou um elefante? Vocês, óbvio que tem a resposta, que é o elefante, né? Bom, mas por que isso acontece, tá? Imagina que eu tenho uma formiga em repouso. Se eu quiser colocar essa formiga em movimento, eu posso soprá-la, né? Assoprei com uma certa força, a formiga vai entrar em movimento. Ela vai até voar, né? Dependendo do peso dela. Agora, tem um elefante em repouso, parado. Eu sozinha vou conseguir empurrar esse elefante, eu vou conseguir colocar em movimento? Não. 10 pessoas vão conseguir? Provavelmente não. Então, por que isso ocorre? O elefante, por ele ter uma maior massa, ele tem uma maior inércia, tem uma inércia muito maior que a da formiga. Isso significa que é muito mais difícil eu colocar um elefante em movimento do que uma formiga. E vale também para parar, né? É mais difícil eu parar um elefante do que parar uma formiga, tá? Então, a inércia é essa propriedade que a matéria tem de permanecer em repouso se ela estiver em repouso, continuar em movimento se ela estiver em movimento. Entendido, pessoal? A gente encerra por aqui, então. Basicamente, são essas 7 propriedades gerais, tá? Espero que ajude aí no estudo de vocês, beleza? Até a próxima mini aula.